Fala pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo aqui novamente à nossa segunda videoaula, aula 2.2. Peço desculpa aí, mas é que o conteúdo é muito extenso. Aqui vamos dar continuidade e na próxima nossa videoaula aí vamos estar entrando já em programação. Então checa aí com a gente como é que ficou essa continuação aí, beleza? Valeu! Agora vamos para a documentação. Documentação, como mencionado na videoaula anterior, pelo fato do Arduino ser um software e hardware em open source, ou seja, em código aberto, nessa seção você consegue encontrar detalhes sobre a placa. Caso sinta necessidade, você pode até desenvolver a sua própria placa Arduino. Então, por exemplo, se eu vim aqui, esquemático em PDF, eu tenho todo o meu diagrama aqui eletrônico da placa Arduino Uno. Então, se eu quiser alterar, se eu sentir a necessidade que essa placa não está atendendo meus projetos e eu entendo de eletrônico o suficiente para estar fazendo modificações e criando uma nova placa, está aqui todo o script a ser seguido. A programação. Como é feita a programação do Arduino? Bem, para isso é necessário o Arduino Software, que é nosso IDE, uma interface de desenvolvimento. Está disponível aí para Linux, Windows e Mac. E também, eu já deixei copiado aqui, nós temos também para Android, ou seja, você pode conectar aí seu Arduino com um cabo OTG no seu celular ou tablet e fazer a configuração dele. Mas vamos focar aqui nos nossos estudos. O microcontrolador Atmega 328 no Arduino Uno, ele já vem pré-programado com bootloader que permite que você faça o upload de um novo código para ele sem o uso de um programador de hardware externo. Quem é da época do controlador PIC sabe do que eu estou falando. Antigamente nós tínhamos que retirar o microcontrolador do circuito desenvolvido, colocar numa outra placa que chamávamos de programador, fazer o upload e depois retornar com o microcontrolador para o circuito de desenvolvimento. Hoje isso já não é mais necessário graças ao bootloader, que permite você alterar qualquer parte do seu código mesmo durante o funcionamento. Nós temos aqui também alguns detalhes mais técnicos a respeito do bootloader e da ICSP, In-Circuit Serial Program. Esse detalhe por hora a gente vai estar ignorando, mas no futuro, se for necessário, a gente pode retornar ao assunto e estar abordando eles. Essa parte é um pouco mais delicada, porque caso você faça um upload do bootloader ou faça uma programação que vai inibir ele, pode ser que sua placa pare de funcionar, e a gente não está querendo isso, a gente quer que o negócio passe a funcionar mesmo, a gente quer fazer o negócio acontecer. Então vamos esquecer isso aqui por enquanto. O Arduino Uno possui um polyfuse reajustável que protege as portas USB do seu computador aí contra curtos e sobrecorrentes. Mesmo que muitos computadores já forneçam essa própria proteção, o fusível fornece uma camada extra de proteção. Se mais de 500 mA for aplicada à porta USB, esse fusível ele vai interromper automaticamente a conexão até que o curto-circuito ou a sobrecarga seja removida. Aqui nós temos também alguns detalhes sobre a diferença entre as outras placas e vamos falar sobre a alimentação. A placa Arduino Uno ela pode ser alimentada via conexão USB ou uma fonte externa. Por conta do seu circuito eletrônico, a seleção dessa alimentação é feita automaticamente, então você não precisa se preocupar com isso. A fonte externa pode ser feita através de um conversor de corrente alternada para corrente contínua ou através de uma bateria. Utilizando fonte externa, a alimentação é feita através do conector jack para a fonte ou bateria. Também é possível fazer alimentação diretamente nos pinos de conexão em VIN, que é o polo positivo da bateria, e em GND, que é o polo negativo da bateria. Como visto nas especificações técnicas, a alimentação pode variar no limite de 6 V até 20 V, porém o recomendado é que seja entre 7 a 12 V. Tensões abaixo ou acima do recomendado pode causar instabilidade ou sobreaquecimento na sua placa. Então, para explicar um pouco mais a respeito aí da alimentação do Arduino Uno, eu já tinha montado aqui um circuitinho no simulador, aproveitei e dei um pause aqui no vídeo só para abrir ele. E esse aqui é o nosso Arduino Uno e eu coloquei cada uma aqui das entradas nomeadas. O link aqui para acessar esse circuitinho vai estar na descrição do vídeo, você pode acessar quando quiser. Então, por exemplo, se eu for alimentar aqui com fonte externa ou bateria, eu tenho esse conector jack, conecto a bateria externa e eu posso alimentar ele. Só que a bateria também pode ser utilizada nesses pinos aqui, nesse pino VIN e no pino GND. Aqui eu coloco o polo positivo da bateria e aqui eu coloco o polo negativo da bateria. Retornando aqui para o nosso site, então vamos ver alguns detalhes aqui sobre esses pinos. O pino VIN ele é utilizado para alimentação de fontes externas em oposição de outras fontes, alimentação pelo conector jack ou USB. Quando for utilizada a alimentação através do conector jack, a tensão aplicada no conector será a mesma nesses pontos aí. Então, por exemplo, se eu colocar lá no meu conector jack 12 volts,
e eu for lá com o multímetro e medir ali no VIN e no GND, eu vou ter 12 volts também. Temos o pino 5 volts, esse pino produz 5 volts através do regulador de tensão na placa. Caso você alimente com 7 a 12 volts através do conector jack ou dos pinos ali VIN e GND, o regulador de tensão vai fazer o papel dele deixando esse pino aí somente com 5 volts. Não é aconselhável aplicar 5 volts neste pino para alimentação da placa. Isso aí não é muito aconselhável não. Temos também o pino ali de 3.3 volts, é a mesma função dos 5 volts, porém a saída agora 3,3 volts. Temos os pinos GND, que são os pinos de aterramento, e temos o pino aí IOREF. Esse pino fornece a referência de tensão para que os shields possam selecionar o tipo de interface apropriada. Dessa forma, se o shield funciona com 3,3 volts, ele pode se adaptar para ser utilizado 5 volts e vice-versa, entendeu? Então voltando aqui, ó, vamos dar um zoom novamente. Eu tenho aqui meu pino 5 volts, 3,3 volts e tenho o IOREF. A partir desse daqui que os shields que são colocados na placa identifica se ele vai utilizar 5 volts ou 3 volts. Retornar lá para o site. O Atmega 328 tem 32 KB, sendo que 0,5 é ocupado pelo bootloader. Ele também possui aí 2 KB de SRAM e 1 KB de EEPROM, que podem ser lidos e gravados pela biblioteca EEPROM. Se você quiser conhecer essa biblioteca, basta clicar nesse link aqui. Aqui em entradas e saídas nós vamos ver o mapeamento dos pinos do Arduino e as portas do Atmega 328P. Ele fala ali também que o Atmega 8, 168 e 328 é idêntico. Então se você comprar outra placa que venha com outro microcontrolador que seja um desses daí, você não vai ter dificuldade em localizar os pinos aí da sua placa, que o mapeamento vai ser igual. Lá no site lá que eu deixei aí embaixo na descrição, eu deixei todo mapeado aqui, cada um dos pinos. Nós temos aqui A0 a A5, que são os pinos analógicos. Eu tenho aqui de P0 até P13, que são os pinos digitais. Eu tenho as alimentações, referências de analógico, SDA, SCL. Tem um pino aqui que não é utilizado, tem um reset. Mas vamos ler aqui como é que funciona cada um deles. Cada um dos pinos digitais do Arduino Uno pode ser utilizado aí como uma entrada ou uma saída. Com a função PinMod você vai estar dizendo para o Arduino como você está utilizando ela, como uma entrada ou uma saída. A função Digital Write é onde você vai escrever se esse pino está com valor alto ou valor baixo, ligado ou desligado. Enquanto a Digital Read é que vai fazer a leitura desse pino, se ela está realmente ligada ou desligada. Cada um desses pinos operam aí com 5 volts. Cada pino pode fornecer ou receber de 20 mA como condição de operação recomendada. E ele possui um resistor power-up interno desconectado por padrão de 20 a 50 kΩ. O limite para a corrente é de 40 mA. Esse valor não deve ser excedido em nenhum pino de entrada ou saída para evitar danos permanentes ao microcontrolador. O Arduino aqui ele também possui alguns pinos aqui para umas funções mais específicas, aqui, como por exemplo aqui, se a gente for utilizar a comunicação serial, nós temos o pino 0, que é o RX, e 1, que é o TX. Esses pinos são utilizados para transmitir dados seriais. Esses pinos estão conectados diretamente no chip lá do USB. Então a gente pode utilizar também esses pinos para fazer a programação do microcontrolador. Nós também temos pinos aí para interrupções externas, que é o pino 2 e 3. Para utilizar essa função, nós vamos usar a função aqui no programa Attach Interrupt. Então, mais à frente a gente vai estar estudando ela. Como mencionado mais cedo, nós temos aqui a saída PWM nos pinos 3, 5, 6, 9, 10 e 11. Ela fornece então a saída PWM, né, que é a modulação por largura de pulso, de 8 bits. Nós vamos utilizar a função Analog Write para estar fazendo essa modulação. Vamos estudar ela também. Temos comunicação SPI, nós temos o LED 13, né? Existe um LED embutido acionado pelo pino digital 13. Quando esse pino tem um alto valor, o LED está aceso, e quando o pino está em baixo valor, está desligado. Eu fiz aqui a simulaçãozinha dele, então para a gente conhecer. Ele é o pino 13, então eu posso também utilizar ele como uma saída, mas ele também tem esse LEDzinho aqui que acende sempre quando ele está com valor alto. Vamos verificar aqui, ó. Então sempre quando ele é acionado o pino 13, esse LEDzinho também é aceso. Isso daí já dá para você começar a fazer alguma coisa somente com a placa. Vamos retornar ao nosso site. Temos suporte para comunicação TWI, usando a biblioteca Wire, utilizado nos pinos A4 ou SDA, ou no pino A5 ou SCL. O Arduino também possui 6 entradas analógicas, são utilizadas aí os pinos A0 até A5.
Cada uma fornece aí 10 bits de resolução, ou seja, a gente consegue retirar aí 1024 valores diferentes. Por padrão eles medem 5 volts da Terra, mas também é possível mudar utilizando o pino AREF e a função Analog Reference. A gente vai estar vendo isso aí também mais à frente. Então o AREF aqui é a tensão de referência para as entradas analógicas, utilizando como Analog Reference. Nós temos também o Reset, aqui ele está como restabelecer por causa da tradução, que ele é utilizado para reiniciar toda a placa e iniciar seu programa novamente. Então caso você está fazendo algum programa, ele deu uma travada, você pode segurar esse botão que ele vai reiniciar seu programa desde o início. E a comunicação? Bem, a comunicação a gente vai abordando aí ao longo dessa videoaula aqui, e ele vem dizendo alguns pinos que podem ser feitas diferentes comunicações aí com a placa, né? O Arduino ele possui uma série de recursos para comunicação com o computador, com outras placas Arduinos e outros microcontroladores também. O Atmega 328 fornece uma comunicação serial UART TTL de 5 volts, disponíveis aí nos pinos 0 e 1, enquanto o Atmega 16 U2 na placa ele fornece a comunicação via USB e aparece como uma porta de comunicação serial para o software. E o software Arduino IDE ele também possui um monitor serial que permite que dados textuais sejam enviados de ou para a placa. O Arduino também possui uma comunicação aqui I2C. Essa biblioteca aqui é uma biblioteca que eu ainda vou estudar, eu pretendo comprar alguns equipamentos, algumas placas ou módulos que se comuniquem através desse protocolo para estar fazendo alguns projetos. É uma biblioteca interessante, você consegue economizar algumas linhas de código, alguma memória ali do seu Arduino, então dá para você desenvolver cada vez mais coisa. Então se você quiser estudar ela também, você pode estar utilizando aqui a biblioteca Wire, né? Então é só clicar aqui nesse link que você consegue todas as informações necessárias. Bem pessoal, chegamos aqui ao final da nossa segunda videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi uma aula mais voltada somente para o hardware da placa Arduino Uno. Então qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar mandando aí nos comentários, eu vou tentar responder o mais rápido possível. E se vocês quiserem que eu aborde algum tema, podem estar mandando lá também que eu vou estar lendo e já vou preparando o material para que a gente possa estudar elas, ok? Não esqueça aí de entrar aqui na nossa comunidade através do WhatsApp, Facebook e venha curtir aqui nossa página do YouTube e se puder também compartilhe aí com a galera, beleza? É isso aí pessoal, até mais, fiquem com Deus.